Olá, eu sou o Dr. Juliano Plastina, de Maringá, e este é Urologia Descomplicada. O assunto de hoje é radioterapia no tratamento de câncer de próstata. É um vídeo um pouco mais específico, eu estou tentando mostrar para vocês aqui nos últimos vídeos os tratamentos disponíveis para o câncer de próstata, porque ele é um dos cânceres mais comuns no homem. Hoje em dia quase todo mundo faz preventivo, o diagnóstico vem aumentando de câncer de próstata devido a essa procura. Então cada vez mais as pessoas ficam em dúvida o que se deve fazer, quais os tratamentos disponíveis, e cada tratamento a pessoa fica muito apreensiva querendo saber o que vai acontecer, quais as complicações. Então no último vídeo eu já falei sobre a prostatectomia, tudo que pode acontecer, e um dos tratamentos muito comuns também para câncer de próstata é a radioterapia. Então eu vou explicar para vocês quais são as modalidades de radioterapia, o que acontece, as complicações de cada um. Então, a radioterapia, ela serve para tratamento de câncer de próstata localizado. É nesses cânceres que não tem, que não se espalharam ainda, que é o câncer metastático. O câncer metastático, não adianta você fazer uma radioterapia na próstata, porque ele já está em outros lugares do corpo. E não dá para fazer radioterapia no corpo inteiro. Então, você pode fazer só na região da próstata. E aí, às vezes, só a radioterapia pode ser suficiente. Algumas vezes você usa radioterapia junto com tratamento de hormônios. E em alguns casos você faz a cirurgia para câncer de próstata, a prostatectomia que eu já expliquei, e pode ser que haja uma recidiva do tumor naquela região da próstata, e aí você use a radioterapia depois para eliminar aquele tumor que possa ser sobrado. Então a radioterapia pode ser um tratamento inicial, como a primeira forma de tratamento do câncer de próstata, ou ele pode ser um complemento da cirurgia, se necessário. E também pode ser utilizada com outros tratamentos, como o tratamento de hormônio e às vezes até quimioterapia. Mas normalmente ela é utilizada como a primeira opção, uma das primeiras opções para tratamento de câncer de próstata. Normalmente quando vem o paciente que tem esse tumor localizado, a gente oferece a cirurgia e radioterapia. A longo prazo, a radioterapia ela tem uma chance de cura discretamente menor do que a cirurgia. Então a cirurgia a gente tende a indicar mais. Alguns pacientes preferem a radioterapia ou por opção de não querer fazer uma cirurgia, realmente com todas as complicações que podem acontecer, ou às vezes por algum paciente que tem um risco muito elevado de cirurgia, paciente com problemas cardíacos ou com trombose, alguma coisa que aumente o risco cirúrgico. Então a radioterapia, como ela é um procedimento ambulatorial, não tem tanto problema. Então, assim, a radioterapia ela tem as suas vantagens em relação à cirurgia e também tem as suas desvantagens. Indicações são mais ou menos parecidas e ela é feita de várias maneiras. A mais comum é a radioterapia externa, que a gente usa hoje em dia, uma radioterapia chamada conformacional. Como funciona? A radioterapia, o paciente vai e faz várias sessões numa máquina que vai emitir um feixe de radiação na região da próstata para, digamos, matar as células que estão ali. Então é um procedimento ambulatorial, como eu falei, a pessoa vai na clínica de radioterapia, faz a sua sessão, são sessões de radioterapia, isso vai ser programado pelo médico radioterapeuta, e quando atingir a dose total que foi programada para aquele paciente, ela acaba o tratamento. Então não precisa internação, normalmente as complicações, se acontecerem, são facilmente manejáveis ambulatorialmente, e o paciente fica em casa no período de tratamento, só vai lá na clínica, normalmente é diariamente, às vezes semanalmente, depende da programação do radioterapeuta. A radioterapia antigamente era uma radioterapia chamada tradicional, que não era conformacional, que emite um feixe de radiação, que ele atravessa a pele e vai chegar lá na próstata. Só que se você pudesse atingir só a próstata, seria o tratamento ideal. O ideal é que você consiga irradiar só a próstata sem atingir os tecidos em volta, principalmente a bexiga e o reto, o intestino grosso, que estão ali próximos. Porque os efeitos colaterais da radioterapia estão relacionados principalmente à lesão da radiação nesses órgãos que estão ali em volta. Então, naqueles pacientes que não têm complicações, é que você conseguiu atingir só a próstata. E a radioterapia mais antiga, que não era conformacional, a dose você não conseguia direcionar certinho só para a próstata. Então, tinha muita complicação relacionada a esses órgãos. Eu vou explicar para vocês o que é depois. E hoje em dia existe a radioterapia conformacional, que é mais moderna, em que antes da radioterapia, o médico faz como se fosse um molde 3D da próstata, através de tomografia, e ele consegue delimitar com muito mais precisão o lugar que o feixe de radiação vai atingir. Então ele só vai atingir a próstata com uma certa margem de segurança e menos os tecidos em volta. E aí você consegue diminuir bastante
os efeitos colaterais e aumentar a eficiência de cura com a radioterapia. Essa é a chamada radioterapia conformacional. Não é todo lugar que tem a radioterapia conformacional. Às vezes algumas cidades menores ainda têm a radioterapia tradicional. Então, se esse for o único tratamento, é melhor do que nada. Agora, o padrão ouro hoje em dia, o padrão de escolha da radioterapia é a radioterapia conformacional com intensidade modulada, que também é um outro tipo de técnica um pouco mais moderna, em que você consegue mudar a frequência do feixe de radiação para você otimizar a dose e atingir menos estruturas ao redor. Então essa radioterapia, você define a dose, faz ao longo de algumas semanas e depois você vai acompanhar com o PSA. Se houve a cura, né? Se ou não houve recidiva. Então, normalmente faz a radioterapia, o PSA vai cair e você vai acompanhando isso periodicamente. Às vezes você faz biópsias periódicas para saber se não tem tumor, mas normalmente é só o acompanhamento com o PSA. Os efeitos colaterais estão relacionados a essa radiação nos órgãos em volta, como eu falei. Então, principalmente, impotência, como acontece na cirurgia, porque você vai irradiar a próstata e os feixes nervosos que estão ali em volta podem ser prejudicados e causar impotência. A impotência é um pouco menor do que na cirurgia de retirada da próstata, na prostatectomia. Então, ali na prostatectomia existe uma variação muito grande, que pode ser de 20% até 50%, 70% de impotência. Na radioterapia, isso cai um pouco ali, de 10% até 50%. É um pouco melhor realmente, só que com a evolução das técnicas de prostatectomia, principalmente a robótica, isso vem mudando, né? Porque está se conseguindo cada vez mais potência mais alta nos pacientes que fazem a cirurgia. Mas a radioterapia tem essa vantagem. Outra coisa é a incontinência urinária, também com a irradiação da próstata da bexiga, pode acontecer uma lesão dos músculos, do esfíncter que controla a urina e também existe a chance de incontinência. Também um pouco menor do que a cirurgia, mas do mesmo modo, com o refinamento da técnica cirúrgica da prostatectomia, isso vem melhorando da cirurgia. E os efeitos colaterais próprios da radioterapia, de lesão de bexiga e de lesão do reto. Quando acontece a radiação e a radiação pega na bexiga, pode acontecer um negócio chamado cistite intersticial, que é a lesão da bexiga pela radiação. Isso acontece normalmente nos primeiros meses, mas pode evoluir durante anos. Pacientes podem ter recidivas do sintoma. Pode ter sintoma agora, fica um tempo bem, depois recidiva. E o que isso acontece? Às vezes ardência para urinar, às vezes sangue na urina, às vezes o paciente fica urinando toda hora, uma certa irritação na bexiga. E isso pode acontecer com cerca de 8% a 20% dos pacientes. Não é muito, mas quando acontecem complicações mais graves, principalmente esses pacientes que ficam tendo sangramento mais periódico, é uma coisa muito chata, porque a gente sabe que isso pode acontecer durante anos. Então essa é uma das complicações mais, digamos, chatas da radioterapia, né? O paciente fica tendo sangramento e ardência na urina por causa dessa irradiação da bexiga. A gente tenta manejar com medicação e às vezes, na maioria dos casos, você consegue controlar os sintomas. Outra coisa é a lesão do reto. Então, do mesmo jeito, o paciente também pode ter sangramento pelo intestino, diarreia, dor para evacuar, ficar evacuando toda hora, chamado tenesmo, né? Isso também é menos comum, ali um pouco menos do que 10% dos pacientes podem ter. Também é a mesma coisa da bexiga, pode acontecer anos depois, pode ser intermitente, vai e volta, e você consegue manejar na maioria dos casos, e tem alguns casos menos frequentes em que vai ter sintomas mais graves, como hemorragia mais severa, diarreia permanente, e você tem que às vezes fazer até cirurgia para conseguir resolver isso. Felizmente não é tão comum. E existe outra modalidade de radioterapia, que é a braquiterapia. Não é muito usada no dia a dia do urologista, mas é uma opção que existe, ela é uma opção válida, em que ao invés de você fazer uma radiação externa, uma máquina que vai soltar um feixe de radiação e queimar a próstata de fora para dentro, a braquiterapia é de dentro para fora. Você implanta pequenas sementes radioativas dentro da próstata, através de um aparelho, com anestesia, claro, que vai colocar várias agulhas dentro da próstata e vai implantar essas sementes radioativas. Então, a radiação dessas sementes radioativas vai agir em todo o tecido da próstata e vai, do mesmo modo, queimar a próstata e queimar o tumor junto. Ela tem uma vantagem, que teoricamente ela não irradia os tecidos em volta, a radiação é mais precisa dentro da próstata, né? A semente radioativa está dentro ali, e isso daí vai agindo ao longo de meses, né? Então aqui é programado para essa semente radioativa ela ir liberando essa radiação até que acaba a vida dessa semente e aí ela para de emitir a radiação, então é um tratamento mais contínuo e ali próximo ao tumor.
Desvantagem desse procedimento é que ele é mais caro do que a radioterapia, né? E normalmente não tem no SUS, né? Há outro tipo de radioterapia que eu falei, a externa, normalmente é disponível pelo SUS. E ela também tem algumas complicações mais próprias, né? Às vezes pode acontecer retenção urinária, a próstata inchar e o paciente ter que pôr sonda e às vezes até que fazer uma raspagem da próstata. E às vezes também ele pode ter ardência no canal, porque a radiação está ali muito perto da uretra, do canal da urina. Alguns pacientes até urinam essas sementes, fica incomodando porque fica saindo pela urina. Então tem essas desvantagens, né? E a bracterapia também, ela não tem tanto tempo de uso como tem a radioterapia. Então, ela é um tratamento válido pelos guidelines, né, da sociedade americana, sociedade europeia, só que a radioterapia externa, ela, digamos, é mais tradicional. Ela tem mais tempo de uso, então a gente conhece um pouco mais. A bracterapia é um tratamento relativamente novo, ali, de 10, 15 anos, tá? Enquanto a radioterapia externa aí tem mais de 2, 3 décadas de uso. Então, são terapias válidas, sempre que se você tiver o diagnóstico de câncer de próstata e quiser saber o que tem que fazer, tem que conversar com o seu médico e avaliar as opções, tanto da cirurgia, radioterapia externa, bracterapia, o que você for fazer. Então, para vocês entenderem, a radioterapia é uma opção válida de tratamento, é amplamente disponível aí na maioria das cidades, dos grandes centros e mesmo cidades menores. É disponível pelo sistema público, né? O SUS tem a radioterapia externa, não tanto a bracterapia, e sim, uma opção que também existe e que é bastante útil no tratamento do câncer de próstata. Então é isso, gente. Qualquer dúvida vocês perguntem aí nos comentários e a gente se vê nos próximos vídeos. Até mais!